Olá, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas aulas de metodologia da pesquisa em direito. E hoje a gente tem dois assuntos para tratar. Da aula 11, que era a relação à citação direta, e a aula 12, que é citação indireta. As duas serão discutidas no mesmo vídeo por conta da relação que elas apresentam e às vezes geram uma certa dúvida sobre como usar, quando usar e qual é a diferença entre ambas, tá? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar num texto científico, numa produção. Vocês estão sendo inseridos agora a esse contexto do direito, né? E nesse contexto, são muitos termos novos, é uma ciência nova, são muitas leituras. E escrever, de repente, 4 páginas só com a ideia de vocês, né? Eu falo vocês, mas de forma geral, né? Pensando também aqui sobre mim, a minha produção, é muito difícil, né? Então, vez ou outra, a gente precisa voltar um autor, o que ele disse, precisa trazer este autor para o meu texto, também trazer autores para o texto, ratificam o meu texto, eles vão trazer um subsídio para o meu texto, eles vão deixar um texto mais sólido, né? Um texto com mais respeito. Então, veja bem, pelo menos, vou dar um exemplo da minha área, né, eu trabalho com análise do discurso. Então, eu não posso fazer um texto sem trazer o Foucault para a minha discussão. Porque a partir do momento em que eu trago o Foucault para a minha discussão, o meu texto, ele enriquece. Porque não é a Marília quem está dizendo, eu tenho uma autoridade está dizendo aquilo. Então, fazer citação é trazer essa autoridade, né, essa autoridade discursiva, né, para o que eu estou escrevendo. Então, toda vez que eu trago isso, eu vou chamar de citação, tá? Quando a gente escreve um texto inteiramente sem citação, vou dar uma dica, né? Dá para perceber que, em certa maneira, houve um plágio. Porque é muito difícil a gente escrever 5 páginas de um texto teórico, tá? Não estou falando de um texto pessoal, não, mas um texto teórico, um texto que seja realmente um referencial teórico, sem trazer um autor, né? Ou então, quando eu trago, por exemplo, para o meu texto, números, e eu não digo a fonte, tá? Então, essa fonte que a gente sabe, eu sempre falo com vocês, cadê a fonte? Cadê a fonte? Essa fonte é a citação. É a citação. E aí eu vou ter que pensar aqui em duas, direta e indireta. E é muito fácil a diferença. A diferença é que uma citação direta é quando eu copio um autor tal qual. Eu copio certinho as mesmas palavras dele. E a partir do momento que eu copio, é uma citação direta. Posso copiar? Pode copiar. Mas vamos colocar aqui, não vamos chamar como cópia, vamos chamar de citação. Porque não estamos falando de cópia, então é uma citação. Eu vou transcrever tal qual. Mas veja bem, há um limite, né? Eu não vou transcrever uma página, 2 páginas, aí já é um anexo, já não é uma citação. Eu vou citar um parágrafo, vou citar uma frase, vou citar uma definição. Então, aqui eu trouxe para vocês, de um texto meu, um tipo de citação aqui direta. Eu coloquei um grifo azul, tá? Desconsiderem essa parte de baixo por enquanto, mas veja assim. Discurso é um termo polivalente, podendo ser conceituado sobre diferentes perspectivas, sendo frequentemente definido de 2 maneiras. E aí abriu aqui as aspas, né? Abriram as aspas. Um tipo particular de unidade linguística e uma focalização sobre o uso da língua. E aí eu vou colocar que isso aqui foi tirado do Manguinot. Então eu trago a referência da obra em que eu citei. Deixa o APUD para lá, depois eu explico para vocês como funciona o APUD, tá? Ou então, o segundo termo, a teoria do discurso, desvincula a essência linguística e toma o discurso como aí esse termo que vem na frente não é meu. Práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Isso não é meu, isso é do Foucault. Então, eu preciso dizer que é dele. E aí, eu coloquei aspas, eu citei Foucault, e aí vocês vão reparar aqui na frente, está no meio do meu texto, eu nem coloquei o Foucault disse. Eu só coloco direto, finalizei, abre parênteses, coloca Foucault, ano de publicação do livro e o número da página, tá bom? Aqui, na verdade, tem um PAG, aqui é o P só, tá, gente? Não tem esse PAG, não, é um P.
Outra coisa importante, que nem esse daqui. Uma outra coisa importante é que uma citação direta, ela precisa, nesse corpo do texto, entre aspas, precisa ter até 3 linhas. Não pode passar de 3 linhas para ela ficar no corpo do texto, tá bom? Se passar de 3 linhas, a gente tem que fazer essa citação embaixo de recuo, que é essa daqui. De novo, apareceu página aqui, é só o P, tá, gente? Então, veja bem, eu trouxe novamente citação do Foucault. Eu quis trazer um parágrafo, não tem problema. Mas, aqui, ele vai entrar como? Primeiro, porque eu vou diminuir a fonte. A citação longa, a primeira a gente chama de citação curta, essa aqui é a citação longa. A citação longa, ela não pode aparecer no corpo do texto, então eu tenho que colocar num parágrafo embaixo. Eu vou diminuir o tamanho do texto. Então, se eu estou fazendo meu texto em Times ou Arial, tamanho 12, a citação vem em tamanho 11. A gente diminui. Primeiro ponto. Segundo aspecto é que a gente vai jogar um recuo para frente. Tá vendo? Ela fica um pouquinho mais para frente. Então, é selecionar, aperta a tecla Tab umas 3 vezes e vai ficar mais para frente. Outra coisa, não vai por aspas. E não vai pôr em itálico. Não, citação não se coloca itálico. É aspas quando ela é curta e quando é longa sem aspas, tá? Mesma coisa, nome do autor, data de publicação e o P de página com a página. Se porventura falar, professora, mas a minha citação ela começou na página 55 e terminou na 56. Então eu coloco lá, por exemplo, Foucault, 2008, páginas 55 e 56. Não tem problema, tá bom? Quantas citações o meu texto pode ter? Não tem uma regra para isso, tá? Tratando-se de um referencial teórico, eu acho que quanto mais citações, melhor. Sim, muita citação direta deixa o texto um pouco mais pobre, né? Não o texto mais pobre, mas eu acho que desconsidera a capacidade de quem está produzindo. Porque quando a gente faz muita citação direta, significa que a gente não conseguiu se apropriar de nada, a gente sempre está usando o texto de outro. Então, nesse caso, a gente pode pensar numa citação indireta, que é o que eu vou falar já aqui para vocês, tá bom? Então aqui longa, a gente diminui o tamanho da fonte, aperta a tecla Tab, então vai dar uns 4 espacinhos para frente, tá? Terminou, volta para o texto normal com fonte normal. Então, retomando, a citação, autor, data, página, beleza? A citação indireta também é conhecida como paráfrase. Qual que é a diferença? A diferença é que a paráfrase, gente, a gente não faz a transcrição tal como ela é. Eu me aproprio do conceito do autor, mas eu escrevo com as minhas palavras. Então, a paráfrase é um grau, assim, de produção, quando eu estou muito familiarizado com aquele contexto, estou muito familiarizado com aquele assunto, e eu consigo escrever usando minhas palavras, mas eu sei que o conceito não é meu. Então, eu vou falar de novo. Eu quero definir discurso num texto. Eu estudo discurso há muitos anos, mas o conceito não é meu. Eu vou falar sobre gênero textual com vocês. Sempre eu inicio as minhas aulas, né, no semestre, quando eu trabalho com produção de texto, com redação jurídica. A gente vai falar de gênero textual. Eu sei falar, eu sei definir, mas o conceito não é meu, é do Bakhtin. Então, eu tenho que trazer o Bakhtin. Nem que eu coloque a definição com as minhas palavras e da frente eu coloco Bakhtin e ano de publicação, Bakhtin 2010. Entenderam? Eu preciso fazer referência a ele. Por quê? Porque o conceito é dele, tá? E isso, gente, deixa o texto, na verdade, mais bem elaborado. Por quê? Porque você está trazendo um autor que vai ratificar, que vai sustentar, né? Você vai jogar parte da autoridade também para autores já consagrados. Qual que é a diferença? Quando eu faço paráfrase ou a citação indireta, eu não preciso pôr página. E nem vou abrir aspas no corpo do texto. Então, veja bem, no cenário brasileiro, foi sobretudo na década de 90, que o bullying passou a ser discutido. Mas foi a partir de 2005 que o tema passou a ser objeto de discussão em artigos científicos. Lopes, 2005. Acabou, tá bom? Então, eu não precisei colocar a página. Toda vez que eu coloco essa citação, eu estou colocando no meu texto uma fonte de um autor. Depois, no final do texto, quando a gente coloca as referências bibliográficas, aí eu vou fazer a referência desta obra.
eu vou fazer uma aula só explicando sobre fazer referência. Mas, por enquanto, já fique claro. Eu usei um autor, se eu usei a fala direta dele, é uma citação direta, eu preciso por autor, data, página. Quando for da internet, não vai ter a página, então a gente põe só autor, data. Bom, por isso que assim, eu acho bom evitar a gente usar site que não tem essa questão da página, exceto quando trata-se, às vezes, de alguma lei. Entretanto, muitas leis em PDF também tem a questão da página, então pode citar a página dela também, tá bom? Eu acho que também está na hora da gente começar a pensar nessa questão de citação, em dar uma peneirada no que a gente vai trazer para o nosso texto, que autores que nós vamos consultar, porque começar essa questão dessa maturidade, né, de não ficar recorrendo à internet, porque a internet é uma questão que tem tudo, né, às vezes um autor abre um blog, um site, ele coloca e de acordo com a ciência não está certo, tá? De acordo com a academia aquilo não está certo. Então, é importante ter esse olhar atento, conhecer. Tem o Google Acadêmico, que eu acho que é muito melhor, né? Quando vocês quiserem, de repente, ler um artigo sobre a área, em vez de jogar no Google, abre o Google Acadêmico, é um Google só, de texto de revista científica, joga o tema que vocês querem ali, vocês vão encontrar textos com maior credibilidade, né? Textos que já foram publicados, e textos que já publicados em revista, significa que esses textos já passaram por um crivo, né? Eles já passaram por um filtro e foram aprovados. Então, eles estão coerentes, eles estão corretos. Eles respeitam toda aquela teoria. Tá bom? Aqui o retomando, que significa que a paráfrase é autor mais data, né? E a gente para por aqui. Bom, fica a dica, gente. Usei qualquer termo diferente, fonte. Não esqueçam da fonte. Quando eu falo fonte, é citação. Põe na frente lá, de onde você tirou. Quem é o autor. Paráfrase, pode ter muitas paráfrases no texto de vocês, principalmente quando a gente está escrevendo referencial teórico. Teoria é assim, são muitas referências. Eu comentei isso uma vez com vocês, né? No mestrado a gente tem um número mínimo de referências, né? Tem que trabalhar no mínimo com 50, eu trabalhei com 80. Por quê? Porque para mim era assim, puxa, eu preciso definir isso, não sei, eu vou no Piaget. Preciso definir isso, não, eu vou no... Então, eu fui trazendo vários autores para o meu texto, para que meu texto pudesse realmente ficar rico, e ter mais autores ali em que eu trago para minha discussão, para minha conversa, tá bem? Espero que vocês possam ter entendido e a gente vai conversando mais sobre isso depois em aulas práticas, em sala de aula. E é isso, pessoal, até mais!